Vou para uma coisa na outra. Me lembrei agora, quando a gente está falando sobre o preconceito que existe, mas também agora existe uma certa exaltação também Isso. né? É A, uma romantização, né, da da obesidade. obesidade. Você lembra daquela série Verdades Secretas? Sim, com Né? certeza. Que tinha a modelo plus size que tal. E ela, o cara lá já vivia fazendo bullying com ela. Ela disse, eu vou lhe denunciar seu gordofóbico. Né? E tem essa. Então, o preconceito com aquelas pessoas que têm um peso a mais, isso começa desde a escola, em casa, em todos os lugares, na hora de brincar, o gordinho alcançado, então, os apelidos que vêm. E também, assim, do lado contrário, a gente tem que lembrar que quem é magro demais também às vezes sofre, né? Muito. Mas é menos, bem menos, gente. Vamos ser realistas. O gordo, o obeso, ele sofre mais preconceito do que o magro demais, eu acho. É. Você falou da questão da roupa, quem é muito magro também sofre muito com a roupa, porque é muito difícil de encontrar. E as lojas têm um costume de dizer, tamanho único. Único para quem? Porque se encaixa no padrão. Qual é a forma? Qual é a disse forma? que... Se encaixa naquela pessoa que tá padrão, né? Os magros, os mais magros e os mais cheios já não se encaixam. Aí eles colocam um tamanho único como se servisse para todo mundo. E se existisse um estereotipo, né? Sim, básico. um tipo, padrão. Todo Igor, mundo, a altura, porque não é só o tamanho, não é só gordura, gente. Por exemplo, pra quem é mais alto, lógico que você vai usar uma camisa um pouco maior, por causa senão vai ficar, como é que chama? Um cropped. Um cropped. Aí eu lembrei, Igor, você Bota falando... um cropped reage, gata. Você falando sobre você, e eu lembrei que eu já vivi os dois lados da moeda, né? Tu? Quando eu era criança, até os 11 anos de idade, Hã? né? Eu era a famosa criança gordinha. Ai, E aí, quando eu entrei na adolescência, eu emagreci. Então, eu já fui gordinha, bem entre aspas, né? Como costumam falar. E também já fui bem magra. E já sofri preconceito das duas formas, né? Mas enfim, pra você, qual foi pior? Fala a verdade. quando eu era criança gordinha. Sendo bem sincera, Não foi. O preconceito, ele é bem mais acentuado. E eu percebo isso com os meus pacientes também, que têm dificuldade de perder peso, né? Deixa e eu só- aí, vai, Igor. Não, Fala. o que você falando aí, e eu acho que é uma coisa que, depois que eu fiz bariátrica, né? E aí eu passei para os dois lados também, porque quando eu emagreci, eu cheguei a 68 quilos. E aí o povo dizia assim, quando eu tava gordo, o povo dizia, menino, não vai parar de comer não, aí vai explodir. Aí daqui a pouco o povo, menino, tá magro demais, vai sumir. Sim. Então, eu passei também pelos os dois lados. E as pessoas, elas tendem a querer opinar. E, e tem coisas na nossa vida que não é do nosso controle. Por exemplo, quando eu fazia o Nanonofre, o acompanhamento com vários nutricionistas, fonoaudiólogo, psicólogo, principalmente, tem que passar. E aí eles diziam o seguinte, que a obesidade, ela é uma doença e ela não tem cura. É uma doença crônica. A obesidade, ela não tem cura. Eu estou magro. Se eu não me cuidar, eu volto a engordar. Mas a bariátrica não fez efeito. A bariátrica não é milagre. Isso. Se não continuar, os hábitos saudáveis tendem a voltar. Até porque, Igor, quando você está obeso, as células do tecido adiposo, são os adipócitos, elas tendem a aumentar tanto de quantidade, que é hiperplasia, como em tamanho, que é a hipertrofia das células. E isso, quando você emagrece, as células meio que murcham. Mas elas continuam aí, elas nunca vão sumir. Então, é muito mais fácil que elas cresçam novamente, entendeu? Porque, por mais que elas tenham diminuído, elas continuam na quantidade de quando você era obeso. Sim. E aí, é uma coisa que a gente, de certa forma, a gente não tem um controle. Claro, vamos para cada caso, né? A gente sabe que, para quem tem o biotipo, né? Que fala-se de um obeso... Às vezes como a gente fala, né? Às vezes a gente até tomando água, a gente engorda. Pensou e engorda. Porque, querida, e assim, eu tentei, viu? Durante o meu período de obesidade, eu fazia caminhada, fazia hidroginástica, fazia natação. Não vou mentir pra você, nunca gostei de musculação, porque eu não me sentia bem na academia. Eu chegava lá, via aquele povo malhando, sarado, pegando também, ali. né? Mas eu acho que o próprio...
a própria pessoa que é obeso, ela tem um preconceito com ela mesma. E também de achar que as pessoas estão... aquela pessoa vai me julgar, vai me olhar diferente. Sim, né? mas eu acho, não vou mentir, que eu, tipo assim, eu vivi na pele. Sim, com certeza eu chegava na hora que eu tava malhando, via todo mundo ali sarado, já disse, meu No Deus. shape, né? No No padrão. shape, eu digo, meu Deus. Na hora de fazer um agachamento, eu não fazia. Eu dava uma de doido e saía. Isso, e aí eu já vou aproveitar essa deixa, né, para falar sobre vocês, justamente sobre o conceito de autoestima, né? A autoestima vai muito além do se olhar no espelho e gostar do que está vendo ou não. A autoestima, ela diz, na verdade, sobre como eu me sinto em relação a mim. E o como eu me sinto em relação a mim mesma vai ter influência de várias coisas. Vai ter influências culturais, vai ter influências do ambiente que eu convivo, né? Dos padrões de belezas que são estabelecidos. Né? Se a gente observar, inclusive, ao longo das décadas, os padrões de beleza, inclusive, eles vão mudando. Sim, Né? sim. Se a gente até parar para observar os concursos de Miss e Mister, se a gente pegar as pessoas que participaram, que ganharam há 10 anos atrás com as de agora, a gente vai ver que A esse diferença padrão é de enorme. beleza, inclusive, já mudou. Né? Então, assim, o que a gente tenta muitas vezes, né? O que a gente busca? Aceitação e se inserir no grupo. Essa é uma tendência nossa. E muitas vezes a pessoa que sofre, né, com sobrepeso e com obesidade, ela se percebe não se encaixando no ambiente. Não faço E aí, parte. muitas vezes, ela começa a ter uma visão distorcida sobre ela mesma. E sobre se quem isolar. Exato. Às vezes a pessoa nem tem a perspectiva de ser a pessoa magra. Ou de ser a pessoa do atual padrão de beleza que é com o corpo definido. Né? Atualmente, a gente está com uma Os tendência shapes. muito grande da musculação, o que é bom, porque é a prática da atividade física, então tem seu lado bom, né? Só que quando, como a gente sempre fala na psicologia, tudo que excede, né? Tudo que falta e tudo que excede se torna um problema. Então, tudo bem, eu gosto de treinar, tudo bem a gente viver essa fase, né? De onde as pessoas estão se cuidando mais. Mas nós não somos obrigados a ter circunferências X, todo mundo. Até porque os corpos são diferentes, pessoas são diferentes. Às vezes eu posso... se todo mundo fosse isso. Pois é, às vezes eu nem tenho a pretensão de ser a pessoa magra. Né? Às vezes o meu próprio biotipo não me favorece isso. E às vezes, no fundo, eu mesma não me incomodo tanto com isso. Mas eu me incomodo com a imposição que as pessoas colocam sobre mim em relação a isso. E aí eu começo a distorcer a minha imagem. Demais. Né? E aí eu vou deixar a colega trazer um pouco do conceito, né, sobre sobrepeso e obesidade, que eu acredito que é uma coisa que é bem importante Sim. a gente pontuar aqui hoje, para as pessoas Ótimo. entenderem. Deixa eu só trazer para você também, como nutricionista, né? Sim. E eu que passei por essa fase, eu sempre hoje brinco, converso com as pessoas que perguntam para mim sobre a bariátrica, né? Muita gente tem um medo muito grande, porque existe muitos conceitos sobre a bariátrica. Por exemplo, tem muita gente que acha que você tem que engordar mais para você conseguir. Pelo contrário, né? Quanto mais magro você tiver, melhor. E aí, só para trazer aí, que você vai falar agora sobre essa questão da alimentação, e é muito importante frisar que as pessoas que vivem procurando a dieta, eu digo, gente, não é dieta, é reeducação. Alimentar. Uma coisa que você vai falar agora que é importante, mas que me lembra muito do meu processo de querer emagrecer, que eu tomei remédios, né? A sibutramina, eu quase morri, quase infartava. O povo tem medo da cirurgia, eu tenho medo do remédio que eu tomava. Você já viu a bula da sibutramina? É totalmente preta, até a folha. É muito perigoso E você tomar depois aquilo tem ali. o efeito rebote, né? E uma coisa que ficou muito marcada nesse meu período foi o que o médico disse: você tem que fazer as pazes com a comida. Isso. Fala. As pessoas com obesidade, geralmente, tem umas que têm medo, né? De comer. Pronto, essa semana eu atendi uma paciente que ela sempre sofreu com sobrepeso e obesidade desde criança.
e ela morre de medo de comer, de engordar. Então, ela disse que não toma café, não almoça. Teve um período que ela tomava só líquido, suco e sopa. Porque na cabeça dela, se ela comesse, ela ia engordar. E ela tem muito medo de engordar. E afeta tanto a autoestima dela que ela começou até a se isolar. Ela não sai mais de casa, só vai para a escola. Ela diz que nem gosta de mais ficar na calçada. Então, imagina o quanto isso está afetando a saúde mental. Ela disse que já pensou em suicídio. Sim. Tudo isso por conta, né, da estética e do padrão social. E eu expliquei para ela que ela não pode ter medo da comida, ela tem que fazer as pazes com a comida. Às vezes, a pessoa diz, eu vou ficar sem almoçar porque eu quero emagrecer. Aí come umas bolachas creme crack, toma suco, que é muito mais calórico do que um prato inteiro de refeição. Então, não é você deixar de fazer suas principais refeições. É tudo a questão de quais alimentos você está escolhendo, é questão de quantidade, tudo isso vai influenciar. Então, realmente, esse processo de emagrecimento, além da reeducação alimentar, visa muito a mudança de pensamento. Se não for tratado a mente, não vai conseguir. A bariátrica não é um milagre. Se você não realmente fizer as pazes com a comida, não ter essa reeducação alimentar, depois do processo você pode voltar ao seu peso. Então, realmente é um trabalho muito conjunto entre corpo e mente. Isso, e aí uma das coisas que eu já trabalhei, né, com grupos de emagrecimento, então uma das coisas que eu sempre gosto de trazer quando a gente está falando sobre esse assunto primeira coisa, tire da sua cabeça essa ideia de que dieta tem que ser restritiva. Não é? E tire da sua cabeça a ideia de que eu vou fazer dieta, eu vou deixar de comer tudo que eu gosto. Gente, eu sou um exemplo, né? Como eu faço dieta para ganho de peso, né? Eu treino, diferente de Igor, eu gosto da musculação, eu adoro. Né? E aí, tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí eu faço dieta para ganho de peso. Por exemplo, eu adoro doce de leite. Eu não sou muito dos doces, mas é um doce que eu gosto. Então, ele está inserido na minha dieta. Eu não deixei de comer o que eu gosto, né? E aí, só tem alguma restrição, né? Casos patológicos, né? De Isso. alguma comorbidade. E nem sempre, porque também depende muito do caso. Tem gente que diz, porque diabético não pode comer fruta. Depende da quantidade, depende da fruta, depende no contexto alimentar total do dia, né? Porque por isso que é tão importante o acompanhamento nutricional, porque a gente vai analisar toda a rotina alimentar do paciente, vai montar um plano de acordo com as preferências alimentares, visando nunca restringir e sempre inserir os alimentos preferidos de acordo com também se ele pode ou não, de acordo com a patologia e no momento, porque às vezes a diabetes está completamente descompensada. Então, realmente, eu vou ter que passar um plano mais restrito para você, até sua saúde melhorar. Mas, às vezes, a diabetes vai estar mais controlada, então a gente pode estar inserindo estratégias, adicionar fibras, né? Tem todo um planejamento para nunca deixar o paciente passar vontade, porque a restrição, ela só piora. Ela pode causar episódios de compulsão. Tudo que a gente se restringe vai causar o efeito contrário no nosso cérebro, né? A gente vai ficar pensando, eu não posso comer chocolate, não posso comer chocolate. Vai acabar causando mais vontade de comer chocolate. Então, não adianta. Uma dieta restrita, ela não se sustenta a longo prazo. E o que a gente quer é que o paciente consiga se manter nessa reeducação a longo prazo. Então, a dieta restrita realmente não é uma opção. É literalmente uma reeducação. Exato. Eu sempre digo, não é o que você come, não é a comida, é o que você come e na hora que você come. Por exemplo, muita gente, dentro da parte do que comer, né? Eu não posso, nunca mais eu vou comer uma pizza, o meu açaí. Pode, gente. Agora também é muito também do horário que você come, né? Isso. E eu acredito que tem uma coisa que eu percebo muito também, né? Vindo dos meus pacientes, muitas vezes eles vão para um nutricionista e eles não sabem participar da consulta. Sim. Não falam. Eles não falam o que gostam, o que não gostam, o que é importante para eles, o que não é importante. Eu sempre pergunto, eu digo, me diga quais são as suas preferências. fazer uma terapia e você não se abrir, né? Não contar o que lhe aflige. Gata, você não tem bola de cristal para descobrir. Sempre pergunto as preferências e as aversões. Do mesmo jeito, eu não vou colocar uma coisa que o paciente não gosta de comer. Não vou forçar ele a comer. Claro que eu vou incentivar, tem gente que é muito seletivo, né? Eu vou incentivar a abrir mais o paladar, a experimentar
experimentar novos alimentos. Mas se ele não gosta, eu vou respeitar. Vou Isso. colocar substitutos para que ele consiga comer. Porque a ideia Tem do alguma plano coisa é ali se que adequar. vai dar certo, né? É, Isso, e é às o paciente conseguir aderir, né, à E dieta. às vezes a gente não gosta de um alimento preparado de forma X, mas se a gente Prepara preparar de de outra outra forma Isso. consegue, né? E eu vejo muito isso dos nutricionistas, que eles vão mediando isso. Só que eu percebo muito que os pacientes vão lá e eles não contam a verdade, Tipo, né? que, E aí gente, fica tipo, difícil Muito, para o muito nutricionista doutora, adivinhar. eu queria que você não colocasse frango. Aí você vai e mete lá, frango de manhã, de tarde, de noite, dá tapioca na crepioca. Não tem Pronto, lógica. acabou. Ele Aí não o cara- vai Isso não vai conseguir ser seguido. não vai Aí, ser. isso não Acabou é. aí. Mas aí é isso que eu digo. Às vezes o problema das pessoas é que outra coisa também, que eu acho que atrapalha muito no dia de hoje, tanto psicologicamente como para as pessoas, são as redes sociais. Muito. A comparação também, né? Não é, você vai estar ali os influencers, né? Que com aquela vida perfeita, aquele corpo sarado, aquelas malas de viagem, Seu de Prada, Gucci, Dolce Gabbana, e você fica pensando, meu Deus, eu mal passei na R$3 esses meses. Entendeu? E Mas entender que tem que ver o processo, e aí né? e outra coisa, não existe receitinha pronta para emagrecer, Sim. gente. Olha, eu vou lhe dar um exemplo meu que eu vivenciei, né? As pessoas que fizeram bariátrica no mesmo período que eu, no mesmo mês, a gente tem um grupo que até hoje a gente se fala. Todo mundo teve um resultado diferente. Teve gente que emagreceu mais, teve gente que emagreceu menos, teve gente que já está engordando de novo, como eu. Então, teve pessoas que emagreceram demais, teve pessoas que não conseguiram chegar à meta, queriam emagrecer mais e não conseguiram, parou ali o peso. E tudo bem. Cada pessoa, cada corpo é um universo, é uma coisa. E a gente tem que parar de estar nessa ideia de se comparar. Não dá para comparar. Porque o seu biotipo, o seu Exato. corpo vai dizer tudo diferente. Só para trazer ainda dessa ideia de rede social, que eu acho que atrapalha muito, é o quê? Quando a gente fala de dieta, né, gente? Eu tenho pavor dessa palavra dieta, porque eu dizia tanto, eu já passei por tanto, eu já tive tanta dieta, que eu já sabia de qual é salteado que é que vem. Porque eu passei por tanto nutricionista na minha vida, e assim, de todas elas, poucas eu seguia. Porque no fundo não era não era aquilo que eu queria. Então você vai ter que fazer as pazes com a comida, sim. Você vai ter que entender que a comida tá ali ao seu favor, não para lhe prejudicar. Isso. E aí às vezes você tá com aquela ansiedade, aquela coisa, meu Deus, eu não consigo emagrecer. Tá. Só piora a ansiedade, né? só Só piora. faz você querer Isso. comer mais. E tem muita gente também que tem preconceito com o nutricionista. Acha, eu tenho medo, eu não vou no nutricionista que ele vai passar uma dieta, eu vou ficar com fome, ele vai tirar tudo que eu gosto. E não é verdade, né? Principalmente os profissionais, assim, mais recentes, eles estão mudando essa perspectiva. Então, a gente realmente tenta adequar a dieta às preferências do paciente, Sim. o plano alimentar, né? Isso mesmo. Aí, outra coisa também que eu vejo muito chegar, né? É porque é impossível. A gente vai falando, eu vou lembrando dos meus pacientes. E eles estão na minha vida a maior parte do dia. Não tem como não lembrar. Por exemplo, pegar a dieta do vizinho ou do amigo. Nossa, Ô, Igor, tem muito você isso. imagina aí, se eu pego o teu plano alimentar e você pega o meu, Não, que desastre isso vai ser. Não, e é isso que eu falo das redes sociais. Hoje lá tem a dieta da sopa, a dieta da lua. Na lua cheia você só toma água. Meu A Deus. dieta da luz. Aí, não sei se você lembra, os antigamente veio aqui, tipo, várias etapas na minha vida que eu vi. Do Herbalife. Sim, Aí tinha muito. aí veio, não O sei se chá agora seca a recentemente, o barriga. chá seca a barriga, dava uma dor de barriga da moléstia, né? Era, o povo, ali você tinha que comprar E um emagrecer fardo de porque papel. tava tirando tudo, né? Tava saindo tudo, mas não era saudável. E outra coisa que que eu mais ouvi... Outra coisa que é horrível pra quem é obeso é isso aqui, ó. O ronco. Sim. Isso Problemas atrapalha. respiratórios. Gente, não, mas é verdade. Sim. Quando eu era obeso, eu tinha vergonha de dormir na casa do povo. Porque eu roncava igual um trem. Se chegasse lá perto de casa, você já escutava roncando. E se eu bebesse, o ronco era dobrado. Parece que botava uma caixa de som ali, um alto-falante. Era muito. E eu tinha vergonha, porque eu sabia que eu roncava. Eu roncava tanto que às vezes eu acordava com o meu próprio ronco.
Então, assim, a gente... você deixa de ir para os cantos, você deixa de fazer as coisas. Porque, às vezes, você não... Vai comprar roupa... Tem gente que até que atende bem, mas tem gente que... esse tamanho não tem... eu tinha um problema, eu não sei que trauma era esse que eu tinha, mas eu só olhava pra roupa que não tinha meu tamanho. Só gostava da que não cabia. Da que não cabia. E pra mim, roupa de XYZ, eu tinha quase um alfabeto na etiqueta, minha filha. Não é roupa bonita. Os designs do plus size não são os mesmos que fazem pra gente magra. Entendeu? E outra, a gente tava falando sobre essa questão do embelezamento da obesidade, que a obesidade é uma doença, a gente tem que tratar como uma doença. Sim. E uma coisa que eu me lembrei do tempo que eu fiz a bariátrica é que é uma doença que ela não tem cura e que ela nunca tá sozinha. A obesidade, ela sempre vem junto de problemas nos ossos, da própria diabetes, colesterol, o nosso corpo todo, porque... Fica todo inflamado, fica todo desregulado, a gordura, né? aquela gordura, ela é uma inflamação no nosso corpo. E é até uma opinião polêmica, porque existem pessoas que dizem que são obesos saudáveis, que têm obeso saudável, porque os exames laboratoriais estão dentro dos parâmetros esperados, ele não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem outra doença, então só porque difícil, ele tem... mas existem muitos. Aí só porque ele está acima do peso, ele é doente? Não, é obeso saudável. E não existe, né? Também tem o falso magro também, né? Aquela pessoa que é magra, mas as taxas estão lá. E por isso também que só o IMC, né? A gente considera obeso com o IMC acima de 30, né? Mas só o IMC é um parâmetro muito limitado, porque ele não é capaz de avaliar sua composição corporal. Então, tem gente que tem um IMC que pode ser considerado sobrepeso, mas quando a gente vai analisar as dobras cutâneas, vai fazer um exame de bioimpedância, que é o que avalia a quantidade de gordura e a quantidade de massa magra, vê que aquela pessoa tem muito mais massa magra. Então, não é considerado sobrepeso. Sobrepeso é quando a maior parte é de gordura. Obesidade é a maior parte de gordura. Então, vale salientar... É músculo, né? Exato. Por isso que é importante fazer outros exames, além de só considerar o IMC de forma isolada. Exatamente. E uma coisa bem interessante, que eu acho que isso era muito traumatizante pra mim. Meu filho é um trator, viu? Esse é Carlos Daniel que tá roncando aqui pra quem tá ouvindo de casa. Tá roncando muito hoje. A Nutri vai fazer a consulta dele. Mas eu tava me lembrando agora... Ai, gente, agora eu me esqueci. Vai, volta aí. Vamos lá. Não, eu lembrei da beleza do gordo, mas até um tempo a Anitta tava com a dançarina que ela era bem gorda, né? E aí tinha a polêmica pra a dança. E hoje em dia... Da romantização, porque... Cara, essa semana eu tava olhando no TikTok e vi uma blogueira super obesa, eu acho. Que ali eram 60 também que ela tava usando, no mínimo. E fazendo lá em Paris, fazendo aquele negócio de se vestir, tá ligado? Que agora todo mundo quer mostrar seu corpo, né? Se vestir. Na moda agora, agora é se vista comigo. Se arrumando. Os rios, né? E aí tem essa coisa, eu acredito que beleza, gente. Não dá pra... Se você ficar se comparando com tudo que você vê na internet, você não vai ter uma vida saudável nunca. Eu acredito que a gente não deve romantizar. A gente deve sim se aceitar, se amar do jeito que a gente é, mas a gente não deve subestimar a gravidade da obesidade. Eu sou obesa, mas eu me sinto linda, eu me sinto atraente, então eu vou continuar do jeito que eu tô. E vai se acomodar. Eu acho que a gente deve sim se aceitar e se amar do jeito que a gente tá no momento. Se você tá com sobrepeso, com obesidade, não deve ficar em sofrimento, se martirizando, mas deve sim lutar para sair daquela condição e ter consciência de que aquela condição não é uma condição saudável, né? Exatamente. Voltando para o ponto, né, dos obesos que tem, né, os exames laboratoriais compatíveis, né? Mas aí a gente também tem que observar além disso. Os exames estão dentro dos padrões, mas como tem sido a qualidade de vida dessa pessoa? Exatamente, porque a própria mobilidade é reduzida. A questão, você falou em questão ortopédica.
O excesso de peso pode sobrecarregar o joelho, né? Ai, nem me fale. Muito. Então, tem a questão do ronco que você falou, tem várias questões de qualidade de vida que é afetada. Exatamente. E principalmente a autoestima da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, finge. Eu vejo muito, né, desses influenciadores que vêm romantizando a obesidade, que é uma doença. Né? A gente tem que frisar muito bem isso aqui. E que não tem cura, hein? Isso, que às vezes eu sou linda, eu sou maravilhosa, e depois a gente vê que a pessoa tá doente. É. Né? Na verdade, a gente nunca mostra nas No redes Instagram sociais as partes ruins, as né? partes ruins. Isso, quem quer mostrar? Redes sociais são recortes. Então, a gente... Da parte boa, né? Isso, quando a gente vai fazer recorte na nossa vida, a gente vai Escolhe fazer a melhor parte. do que a gente quer fazer, né? Então, muitas vezes essa pessoa, esse influenciador que está aí dizendo que está bem, que está maravilhoso, às vezes é uma pessoa que está sofrendo com alguma doença mental. Pois é, e aí não passa isso, né? Não. Teve falando isso, vou trazer para um exemplo aqui próximo, de Baía Formosa, não sei se vocês conhecem, um influenciador chamado Wendel Clarílio, que ele é obeso, muito obeso. Aí quando eu fiz a minha bariátrica, né, eu até encontrei com ele agora no show no aniversário do prefeito, teve Priscila Senna, ele tava lá. Ele disse, amigo, eu lhe admiro demais, eu não tenho coragem de fazer, porque a cirurgia é bariátrica, mas ele também disse que não consegue emagrecer e para ele, hoje, porque ele disse que ele tem medo de perder a identidade dele. Sim. Né? E aí essa é uma A questão... pessoa se viu tanto tempo obesa E que não... desde criança Gente, também, né? e acontece muito. Não é à toa que para fazer a cirurgia bariátrica se precisa de um acompanhamento psicológico. Sim. E se precisa da liberação do psicólogo. É. É porque você se adaptou a ter aquela imagem. E aí, a cirurgia vai fazer com que você perca muito peso em pouco tempo. Então, um dia você se olha no espelho de uma forma, no outro você se olha de outra. Então, muitas vezes faz com que as pessoas não se reconheçam e que, inclusive, elas fiquem mentalmente, né, mais adoecidas, se o processo não for feito da forma correta, do que antes da cirurgia, né? Infelizmente. Fora a flacidez também, né? Que muitas pessoas ficam Graças com a Deus eu não excesso tive, de tu acredita? pele. Nada. Não fiquei uma pelanca nenhuma. Isso, mas Não, tem pessoas tem- que mas ficam não é... ao ponto de precisar de cirurgia de reparação. De reparo. Isso com certeza afeta a autoestima da Mas pessoa. olha, tu Muito. acredita que até hoje, tipo, faz... Eu tô voltando agora, né? Porque eu passei um tempo que, tipo, eu nem saía de casa, porque o povo não me reconhecia mais. Às vezes nem eu. Então, se eu chegava nos lugares, o povo... "Menino, isso é Igor, é? Isso é Igor." Até hoje. E olha que eu já ganhei um pezinho, viu? Que eu tava... Cheguei... Eu acho que você lembra, porque eu tava couro e osso, Lembro. só a caveira. Eu cheguei agora recente, pronto. Final de semana, tava em Rio Tinto. As pessoas chegavam a fazer... Isso é Igor, é? Menino, como tu tá diferente. Cheguei em Itacima. Menino, isso é Igor. Menino, como tu tá magro. Isso. E às vezes o comentário ele é positivo e quando ele é positivo é ótimo, né? A autoestima vai ficar aqui. Mas e quando esse comentário vem de forma negativa? Vixe, Igor, esse é tu, tá pela Tás metade. doente? Não, tá doente, Isso. Não pode nem emagrecer mais, porque senão o menino pegou... Entendeu? Tá Aí, com a por tia. isso, a gente nunca... Se tem coisas que a gente não tem controle na nossa vida, é sobre o outro. Então, por isso que a gente tem que se fortalecer dentro de nós mesmos, né? Compreender que são coisas que vão acontecer, entender que o comentário do outro diz muito mais sobre o outro do que, de fato, sobre mim, né? E fazendo essas mediações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falando sobre saúde mental e peso, né? A gente sabe que... Eu acho... Eu digo que a gente tá na geração miojo. Que a gente quer tudo muito rápido. Eu quero agora. Fique magro em 10 dias. Perca 10 quilos em 5 dias. Todo mundo quer. Mas a gente sabe também do processo do efeito rebote, né? Que você emagrece ali. Quando emagrece rápido demais, o corpo não consegue se sustentar a longo prazo e você tende a ganhar Volta. do mesmo jeito. Isso, sem rápido contar na também. questão da restrição. Quanto mais me restringe,
mais vontade eu vou ter, né? De saciar aquele desejo que ficou tanto tempo ali. E fisiologicamente falando, nem é saudável emagrecer rápido. Isso. E Não outra coisa, gente, é uma coisa que é necessário falar, o dia do lixo. Eu Odeio passo a esse semana. nome. Eu passo a semana todinha ali, ó, focado. Caminhei 10 km, comi minha saladinha, minha chia, meu pão de lentilha, os 7 ervas, o chá daquele que seca a barriga. Mas no domingo eu comi 2 x-tudo. Quem foi, meu Deus do céu? Um amigo meu que disse que, meu Deus, eu comi 4 x-tudo e 2 cocas. Eu digo, caralho. E aí? E aí já jogou fora todo o processo durante a semana, Isso. né? Aí a gente volta para a questão do Da fazer restrição. uma boa consulta, né? Porque muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, né? Mas muitas vezes a pessoa vai chegar para o nutricionista e vai dizer, olha, eu adoro um docinho pós-almoço. E aí, o que o nutricionista vai fazer? Ele vai tentar. Colocar um docinho após o almoço. Exatamente. É melhor você comer um pouquinho do seu docinho todos os dias Do que você exagerar no final de restringir semana. e no final de semana você comer uma sobremesa inteira. E eu não Ô, gosto Jaca. dessa palavra dia do lixo, refeição lixo, porque eu não não acho gosto que também, não. comida seja lixo. Por mais que seja uma comida que a gente não considere saudável, mas ali é um momento de prazer, um momento, né, de você se sentir bem, apreciando aquele alimento. E a gente sempre coloca uma refeição livre, que é você vai poder comer o que você quiser fora do plano, mas com consciência, apreciando bem aquele momento, para evitar exageros também, né? Tudo Não é o no que você equilíbrio. come, é a quantidade, Isso. né? Isso é o como você come. Não é o que você come, é como você come. Bem, né? Valeu, era essa frase que eu queria Exato. falar desde o começo. Valeu, boizinha. Sabe o que eu me lembro? Que tipo assim, qual chocolate posso comer? Posso. Um cacau 70%, um pedacinho. Uma barrinha, 2 barrinhas. Não é obrigado você comer a barra Inteira toda. de uma vez. Né? Isso, É isso. você saber ali, eu acho que é tudo equilíbrio. Isso. Isso. E aí a psicóloga volta para um termo que ela adora, que é processo. É entender processo, significa Você agora o quê? tá no TJ? Etapas. Não, processo é no sentido de... Não, entendi. Viver etapas. Então, se eu sou uma pessoa com sobrepeso, né, eu preciso entender que, primeiro, eu sou uma pessoa, um ser humano. Meu corpo e minha vida, ela funciona de uma forma que é só minha e que é única, né? Primeira coisa, eu não posso me comparar. Vai ter quem consiga perder peso mais rápido e vai ter quem tenha mais dificuldades, né? Muitas vezes até pela própria rotina, né? Então, entender que vai levar um tempo e que, inclusive, levar um tempo é saudável, né? Sim. Muitas vezes não é saudável, na verdade, né? Na grande maioria das vezes não é saudável perder muito peso em pouco tempo, né? Então, eu vou precisar entender que, assim como eu não ganhei esse peso da noite para o dia, eu também não vou perder da noite para o dia. Exatamente. E tem gente que se restringe tanto, aí, não posso comer doce, aí no final de semana come aquele doce e come tão rápido que nem consegue sentir o prazer do alimento, né? A gente, na nutrição, fala muito em comer com a atenção plena. Realmente você prestar atenção, mastigar bem devagar o alimento, sentir todas as emoções que aquela comida está ali causando no momento, evitar distrações, ficar mexendo no celular, assistindo televisão enquanto come, porque isso tudo vai prejudicar. Então, do que adianta você, minha refeição livre, vou comer em 5 minutos. Nem conseguiu saciar o alimento, Isso. né? Então, E é importante realmente comer com atenção plena. Isso, e aí ela trouxe o conceito de atenção plena, que na psicologia a gente tem utilizado muito, certo? Principalmente com os nossos pacientes ansiosos. O que é que tem acontecido conosco atualmente? A gente quer fazer 20 coisas ao mesmo tempo, certo? Então, gente, se eu tô sentada para comer, se é hora de comer, então eu vou comer, né? Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu estou com meu companheiro, com a minha companheira, com os meus filhos, eu estou com eles,
Né? Se eu quero ficar mexendo no meu celular, pronto, eu sento lá e vou mexer no meu celular. Né? Então, essa tem sido um dos pontos que a gente trabalha muito com os nossos pacientes em terapia. E é né? muito importante essa questão de comer com atenção plena, porque o processo da digestão já começa na boca. Então, Sim. quando você nem mastiga, só faz engolir muito rápido, o seu alimento nem vai ser digerido da forma correta. E outra coisa, a leptina, que é o hormônio que vai lhe dar saciedade, ele também não consegue ser liberado. O próprio cérebro não consegue processar que você está se alimentando, não vai fornecer o hormônio para lhe causar saciedade. O que é que vai acontecer? Você vai sentir mais fome, você vai comer mais. Então, no processo de emagrecimento, principalmente, é muito importante isso de comer com atenção plena, mastigar bem os alimentos, para realmente o paciente ficar mais saciado. Ou seja, se você não se dedicar ao seu momento de alimentação, o seu corpo simplesmente não vai entender que você comeu. Isso. E bem interessante, durante o meu processo bariátrico, né, a fonoaudióloga, que eu trouxe até a secretária de saúde daqui, que é fonoaudióloga, e eu achei uma das entrevistas mais... Assim, porque eu fiquei encantado. Porque então, a gente falar... Até a velocidade que a gente come... Influencia. Então, hoje, o que é que a gente vê muito? Principalmente depois das telas, né? A gente só come com o celular do lado. A gente só faz as coisas com o celular do lado. Então, você não presta atenção no que você está comendo. Você nota que você não olha nem para a comida. Isso. Você não para degustar, sentir o sabor. Você só está ali naquela maneira automática. E uma coisa que você falou, que isso depois fez muito sentido para mim, que o médico disse, na hora de comer, é a hora de comer. Deixa o celular de lado, depois você responde, sente-se e coma. Isso. E aproveite aquele momento. Exato. E aí a psicóloga chama atenção não só para a questão do comer, mas para tudo, né? Não, mas a hora de fazer algo é de fazer algo, se você for notar uma coisa, pode fazer o teste. Você que está em casa aí, acompanhando a gente, pode fazer o teste. Dê atenção plena, como você fala, né? Na hora de comer, você vai comer bem menos. Muito menos, porque o processo de saciedade vai acontecer. E detalhe, a importância de mastigar. Muito importante. Que, quando a gente tá naquela ali de salada, você engolir, né? Quanto mais você mastiga, melhor para o seu estômago, melhor para tudo. E você vai sentir a saciedade mais rápido. Você vai comer menos e vai se sentir saciado. Isso. Porque, como você falou, né? O nosso estômago, ele demora um tempo para avisar que ele já está saciado. E, às vezes, você comeu tão rápido que quando ele deu o sinal, ainda vem meio mundo de comida ainda para frente. Então, assim, aí você vai ficar aquela empachada, aquela coisa toda. E, cara, é muito real isso, porque você não dá atenção. São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença, hoje principalmente nesse processo. A gente está num mundo muito obesogênico, né? Que tudo favorece para o sobrepeso e a obesidade, porque é tudo muito rápido, a gente sempre está na correria, come em meia hora, não tem tempo, cheguei cansada do trabalho, vou pedir um lanche, às vezes não quer nem descer para pegar o lanche, quer que o motoboy suba e deixe no seu apartamento, controle remoto, tudo favorece para realmente o sedentarismo, né? E tudo isso, o nosso corpo não foi criado para isso. O nosso corpo foi criado para a gente ir para a floresta, caçar, preparar o alimento. Então, hoje em dia, a gente tem tudo na palma da nossa mão. Então, realmente, tudo favorece para esse cenário tão de obesidade. Nosso corpo é uma máquina feita para se manter em movimento. Isso. Foi uma coisa que eu mais ouvi, você acredita? É. Durante o processo, e quando a gente fala da psicologia nesse processo de bariátrico, tem uma cena lá que é muito interessante, que eles colocam pessoas que emagreceram bem flácidas. Pra chocar, né? Dar o choque Aí ela de diz assim, realidade. você sabe que você pode ficar assim, né? Você quer isso? Você tá preparado? Você quer realmente isso? Você tá preparado? Porque, tipo assim, durante esse processo, lembra que eu te falei lá das pessoas que fizeram o grupo da bariátrica comigo? Eu, particularmente, eu não fiquei com uma peinha. Mas teve amiga minha que, Maria, enquanto ela não fez a reparação, e você tem um tempo para fazer, não é tipo, eu fiz a bariátrica, emagreci, agora já vou fazer, não, é depois de 2, 3 anos que você pode fazer uma reparadora. E isso,
principalmente para a mulher, né? O homem, eu acredito que ele não é tanto assim. Claro, tem homens que se cuidam, que faz, não pela saúde, mas também pela estética. Às vezes as pessoas não pensam só na saúde, a qualidade de vida que sair da obesidade dá. Porque eu sempre digo, cara, você quer saber como é que é um obeso, a vida de um obeso? Pega uma mochila, bota um saco de cimento nas tuas costas e passa o dia todo carregando. Então você tá querendo ou não, você tá carregando um peso que não é seu. Isso. Eu perdi 60 quilos. Então, vai muito além da estética, Você gente. tá É entendendo? sobre qualidade de vida. Qualidade de vida. Você imagina você carregando 24 horas, você dorme, acorda com um saco de cimento nas suas costas. Tudo você vai fazer. Ai, mas vai malhar. Meu amor, se malhar já é difícil. Ainda mais você com sobrepeso. É muito complicado. Às vezes as pessoas colocam que o obeso é preguiçoso. Isso. Mas, sabe, não é... É só fechar a boca, é falta Que de é vontade. só fechar a boca, é falta de E isso vontade. vem, às vezes, até dos próprios profissionais de saúde, que tem esse preconceito de tratar o obeso. E a gente vê que a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Sim. Que vem da genética, vem do ambiente, vem das questões alimentares, às vezes vem de questões metabólicas, como resistência à insulina. Tem pessoas que são resistentes à insulina que têm mais tendência a ganhar peso. Tem questões hormonais também, como, por exemplo, o hipotireoidismo, que Isso. também vai ajudar nessa questão. Então, não é só simplesmente fechar a boca. E outra coisa, quando a gente começa um plano de déficit calórico, que é para o emagrecimento, né, a pessoa precisa estar em déficit calórico. Todo o corpo ele vai entrar em alerta para evitar isso, porque para o nosso corpo é meio que se a gente tivesse em estado de perigo. Ué, por que essa pessoa está me fornecendo menos energia do que ela costumava fornecer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o hormônio grelina, que é o da fome, ele vai diminuir a leptina, que é o hormônio da saciedade. Aprenderam, querido? Olha aí, uma aula aí. Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de Esse aqui tudo vive com a grelina aqui. Vai fazer de tudo para tentar poupar energia para você realmente não perder. Então, é um processo muito difícil. Não é só você fechar a boca, não é só falta de vontade. É uma máquina muito corpo incrível, né, gente? É isso. Porque pro corpo você tá... Será que está acontecendo uma guerra e ele está sem alimento? Então, vamos poupar aqui nossa energia para ele não sofrer, entendeu? É e assim aí, que o funciona. que é que pode acontecer? E aí, a pessoa pode ter ideia de eu tô tentando, eu tô fazendo de tudo e ainda assim eu não consigo emagrecer. Só que é um processo demorado, não é da Isso. noite pro dia. Porque não É o que eu digo, porque você não nem consegue engordou observar também na isso. noite pro dia, não, hein, Exato. querido? Então não vai ser assim que você vai emagrecer, Isso, não. então vai demorar um tempo para o seu corpo E ter uma tudo resposta. bem. Tá tudo bem, você vai precisar aprender a lidar com isso. Nesse mundo, nessa geração que nós vivemos de tudo para ontem, né? As isso que eu pessoas digo que é a estão geração tendo de hoje. mais Sim. dificuldade ainda de lidar com, né, a frustração. As pessoas hoje não querem mais serem frustradas. Você tá pensando o quê, querida? Eu vou emagrecer sim. Isso, Aí eu vem eu quero E hoje, os eu quero transtornos que agora. isso acontece. Muito, acontece A própria muito. bulimia, que a gente tem que falar que existe. As pessoas, Anorexia. a anorexia, né? Tem as pessoas que provocam vômito, que fazem essa dieta altamente restritiva. Exato. E aí, gente, isso é um sofrimento. E é duplo. Você sofre porque a obesidade ela não é fácil. Só quem é gordo sabe a dificuldade. Se andar é uma coisa difícil. É uma coisa normal pra gente. Mas você andar tá carregando um peso. Você cansa, literalmente. Você transpira, você se incomoda. Tudo é ruim. Você sente mais calor. Isso. Então não é fácil. Isso muitas vezes E as faz com pessoas que ficam você... julgando. Isso com que você tem uma retração social. Sim. E aí Isole. você vai percebendo isso, que você fica suado com mais frequência. Então você se percebe com odor. Vem a questão do ronco que você falou. Eu tinha receio de dormir na casa das pessoas. Ah, Carlos. Né? Igual a Carlos. Então, isso vai fazendo com que aos poucos você também vá se afastando da sua mas vida social. E uma coisa que eu sempre trago é, gente, Viajar. nós somos, desde que a gente nasce, nós somos solicitados a viver em sociedade. Então, ninguém venha me dizer que está vivendo bem sozinho, que isso é saudável, porque é mentira. Olha, você falou uma coisa bem interessante. Eu, particularmente, no tempo que eu era obeso, que eu ia para as convenções, para viajar para as palestras, essas coisas que tinha, seminários,
Eu só pedi, eu fazia de tudo. Eu pagava do meu bolso, às vezes, porque já tem um quarto, tá, pra 2 pessoas. Eu pedia pra dormir só. Dormir sozinho. Porque se não tivesse jeito nenhum, Dormir com alguém. aí me desculpa, Aí mas você, eu se aí sentia você constrangido, percebe, né? né? Que você perdia aquele momento de estar com todo mundo, brincando, Sim. conversando, né? Você perdia aquilo, Porque você se privava. eu já tinha. Às vezes eu me recolhia mais cedo pra dormir, pra quando as pessoas chegarem, já tô dormindo. Então. Entendeu? falar. Então Isso. já pega no ronco aí, problema teu, te vira depois que eu já tô. Afeta em muitas questões. Né? Só pra trazer ainda do seu. Me esqueci, mas tudo bem. Eu ia falar uma coisa que você tinha. Um gancho que você tinha falado aí sobre essa questão de. Sabe, às vezes uma pessoa me disse que, tipo, quando a gente começa a malhar, se exercitar, mudar a nossa rotina. E às vezes você não vê aquela mudança tão rápido porque você tá de dentro para fora. Começa aquele detox, como diz, você vai estar se regulando, se limpando para Sim. depois começar esse processo. É um processo demorado. E às vezes também as ninguém quer, pessoas filha. ficam muito Esperar, fissurados com a balança. E muitas vezes a balança não é um parâmetro muito legal para a gente avaliar, porque a gente não avalia a composição corporal. Então, tem pessoas que estão fazendo musculação, mas meu peso está do mesmo jeito. Mas e a composição corporal? Às vezes, o peso está igual, mas ela está perdendo gordura e ganhando massa magra. Então, tudo isso é importante a gente avaliar. Acaba trazendo meio que equilíbrio na balança, Isso. né? Pessoal, e aí eu vi que Eita, olha tá a hora, acabando, hein? né? Pra gente finalizar aqui, o Vai. que eu acho importante deixar claro para as pessoas, né? Então, se você se percebe insatisfeito consigo mesmo, né? É óbvio que só o profissional da Como fazer as pazes nutrição, com o espelho. os médicos é quem vão conseguir avaliar se é sobrepeso, se é obesidade, né? Então, para você fazer as pazes com o espelho, antes de tudo, você precisa fazer as pazes com você. Então, se você está inquieto, incomodado em relação a você, né? Procure um profissional de psicologia, procure um nutricionista, né? Muitas vezes eu preciso tratar meus pacientes mentalmente por meses, até que eles consigam aderir a um plano alimentar. Aí sim, aí eles conseguem aderir, aí eles conseguem se por isso que eu digo, comprometer façam e aí terapia. funciona, né? Na Muitas vezes a nutrição. gente precisa, né? Eu brinco muito dizendo que às vezes é como se a gente fosse uma casa, né? E aí a psicologia vai lá, faz a base e a gente precisa alicerce. exatamente. E aí os outros profissionais vêm e dão continuidade ao trabalho.